Meus queridos irmãos no Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou gravando esse vídeo para dar testemunho de uma coisa maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. No finalzinho do mês de agosto, nós passamos por uma situação bastante inusitada. Contraímos o vírus da Covid-19. Nós sabemos que esse vírus é só uma gripe, mas é uma gripe mais agressiva do que as outras, é um vírus mais agressivo. E como qualquer doença, ele pode matar. Ele pode matar. É como um resfriado. Se você tiver um resfriado e não tratar, ele vai evoluir, vai virar uma pneumonia e você vai morrer. Se tiver uma tosse, você não cuidar, essa tosse vai acabar virando tosse comprida, tuberculose, vai te matar. Então, toda doença precisa ser tratada. Mas o que a gente pode fazer? Em último recurso, nós recorremos a Deus, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e Sua palavra não falha jamais. Eu havia sido vacinado, mais por obrigação do que por desejo, porque eu trabalho com criança, então era necessário que eu estivesse vacinado para voltar ao trabalho. E voltei. Minha esposa não tinha se vacinado. E nós contraímos o vírus juntos, eu e ela, e eu tive apenas um resfriadinho. Tupiu o nariz, raspou a garganta e tive uma tossezinha. Mas eu tratei apenas com Apracur, Strepsils. Tomei um xarope que o médico me indicou. E foi apenas isso. Mas a situação dela foi se complicando cada vez mais, foi se agravando. E eu tenho certeza que nenhuma circunstância é criada em vão. Quando Deus cria uma circunstância, é para que o nome dele seja glorificado. E nós é que somos muito falhos e muitas vezes não acreditamos como deveríamos acreditar. E não confiamos em Deus como deveríamos confiar, porque Deus não desampara ninguém. Ele não nos deixa, como Ele não nos deixou só, não nos desamparou em nenhum momento desses aí que nós passamos. É certo que houve muita negligência por parte de agentes da saúde na nossa cidade, houve, não vou negar, não é porque eu não estou num testemunho que eu vou mentir a respeito disso. Negligenciaram bastante, viram as condições dela que não eram favoráveis e mesmo assim ninguém se importou, até chegar no ponto que ela chegou de ter que ser internada no Hospital Estadual em Bebedouro, com uma situação bastante agravada e a respiração com bastante dificuldade. E naqueles dias que ela foi internada, foi apenas com a promessa de que em 3 dias ela estaria de volta, porque foi assim que o médico falou. Ela vai se internar, vai ser tratada e ela volta para casa. E eu não estava preparado para ficar sem a minha esposa, confesso que não estava mesmo. Vivemos 40 anos juntos e entre altos e baixos a gente esquece os baixos e glorifica a Deus nos altos da nossa vida, porque todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem problemas e nós precisamos sempre ver o lado bom das pessoas. Mas então, o que aconteceu? Ela foi internada e eu esperava que 3 dias depois eu pudesse buscá-la de volta, mas não foi o que aconteceu. Ela foi internada numa terça-feira, passou-se a quarta, a quinta, a sexta-feira e eu fui visitar ela apenas no sábado. Ela já estava na UTI, usando aquela máscara grande que pressiona contra o rosto para forçar o pulmão a respirar, e ela nem podia falar, só fazia gestos com as mãos. Eu fiquei ali vendo ela naquela situação e meu coração em pedaços. Eu não podia fazer nada pela minha companheira, ela estava ali à mercê do que viesse a acontecer, mas nós nunca ficamos à mercê do destino, nós ficamos nas mãos do Senhor que cuida de nós. E muitas vezes, na maioria das vezes, Deus trabalha em oculto. Você começa a orar e o Senhor começa a fazer a obra, mas em oculto, lá por dentro e por fora, continua se deteriorando. Eu fui ver ela num sábado à tarde. No domingo, meu filho, que mora em Brotas, foi visitar a mãe. E ele foi lá no hospital estadual e quando saiu, ligou para minha filha mais velha e disse: olha, os médicos disseram que vão ter que entubar ela.
E a gente esperando melhor, a gente esperando que ela voltasse, a gente esperando para ver que estava tudo bem. E veio uma notícia dessa como uma marretada na cabeça da gente. Meu Deus, qual é o seu propósito em tudo isso? Eu cheguei a dizer para as minhas filhas, depois que passar essa história, nós vamos rir muito, mas no momento é um momento de angústia. Nós não sabemos o que fazer. Porque naquela quarta-feira, logo depois que ela foi internada, minha filha que trabalha em bebedouro ligou para mim. Pai, você está em casa? Eu disse, eu estou saindo do trabalho, eu vou para casa, eu não tenho condições de trabalhar. E ela chegou aqui, ela sentou perto de mim, ela disse, pai, se a mãe morrer eu não vou saber viver sem ela, o que a gente faz? E eu não sabia o que dizer para ela não tinha nada para dizer para mim, e nós ficamos naquela angústia ali, sem saber o que dizer um para o outro, e de repente, como que o Senhor tivesse falado na minha mente, porque é assim que Ele faz, Ele fala na nossa mente, Ele fala no nosso coração. Eu disse, você não tem uma amiga em bebedouro que ora e Deus usa? Ela disse, tenho, a Verônica. Eu disse, puxa, se tem um momento que a gente precisa de uma palavra, esse é o momento, então por favor liga para ela. E minha filha ligou para ela, nós sentamos lá na varanda e disse, Verônica, ora pela minha família. E ela disse, vamos orar. E começou a oração em viva voz, eu acompanhando dali, e ela começou a falar. Eu não conheço essa moça, mas quando ela começou a falar, eu percebi que ela estava sendo usada por Deus. Eu disse, realmente é o Senhor que está falando com ela. Todas as características da personalidade da minha esposa que ela foi falando, e ela disse também o seguinte, Deus vai dar livramento, mas eu não conheço a moça. E eu sei que muitas pessoas se fazem de profetas quando são falsos profetas. Eu não sou obrigado a confiar em homem ou mulher alguma. Eu tenho o dever de confiar em Deus, no meu Salvador. Mas se uma pessoa aparece dizendo que está sendo usada por Deus, eu não sei se está sendo usada, eu não tenho que confiar, até que a pessoa dê provas disso. Então ela disse essa palavra, e nós ficamos muito confiantes, mas quando foi no domingo, o meu filho trouxe essa notícia que deixou a gente arrasado. Olha, o médico disse que vai entubar ela. Mas nós ficamos esperando, porque os médicos geralmente ligam no momento da intubação, e aquela noite toda não houve nenhuma ligação, o dia todo na segunda-feira, e eu fui visitar ela na segunda. Quando eu cheguei lá, o médico veio ao meu encontro, e geralmente é a enfermeira que desce para buscar o visitante, mas naquela tarde foi o médico que veio, e ele começou a falar da situação dela, e que estava evoluindo, estava melhorando, e eu todo feliz, todo cheio de esperança, para dizer, doutor, quando é que ela vai ter alta, o senhor tem uma ideia? Ele disse, olha, infelizmente ontem nós tivemos que entubar ela. E eu levei aquele choque. Está melhorando, está evoluindo, mas de repente está entubada, né? Porque na minha primeira visita, a médica me chamou em particular e disse, olha, ela não está entubada, porque nós estamos postergando essa situação, uma vez que a intubação ela traz mais riscos, a taxa de mortalidade é muito maior, então nós estamos tentando tratar ela sim, mas não descarta a possibilidade de intubação. E naquele momento ela tinha sido entubada, então a taxa de mortalidade era muito maior e a possibilidade de que ela não voltasse também era muito maior. Então nós ficamos assim, desesperados com a situação, angustiados, porque o amor nos constrange a isso. E eu saí daquele hospital, eu vi ela ali na UTI, entubada, sedada, inconsciente, e eu pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer dela? O que o Senhor está tentando nos mostrar? Porque eu quero aprender uma lição com isso, eu não quero que se repita essa lição. Eu não quero passar por isso. O Senhor não falou comigo que ia levar ela. O Senhor sempre fala. O Senhor é um Deus fiel, um Deus que fala. Como disse o profeta Amós, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E também é um detalhe que me enche de esperança, porque se o Senhor não falou que vai levar ela, então certamente o Senhor não vai levar ela. Mas cadê a promessa daquela moça que disse que haveria livramento, que não era para a morte, mas para a tua glória? E encontrei minha filha, estava na mesma situação, nós estávamos desesperados, sem saber o que fazer. Aquela situação de impotência é horrível, você se sente tão impotente diante daquela situação
de não poder ajudar, de não poder fazer nada, e o único recurso que nos resta, e o mais valioso de todos, é pôr o joelho no chão e falar com o Senhor, falar: Senhor, eis aí a minha causa, eu quero que o Senhor advogue a minha causa, eu quero que o Senhor entre com providência, eu quero que o Senhor faça o impossível, porque o possível nós fizemos e nós deixamos tudo nas tuas mãos. E eu fui preparando o meu coração para todas as coisas, fui preparando o meu coração até mesmo para receber uma notícia trágica, dizendo: olha, ela deixou essa vida, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, que tudo concorra para a tua glória, mas eu não vou saber viver sem ela, eu não vou poder começar uma nova vida, eu não vou conseguir confortar os meus filhos, eu não sei o que fazer a partir de aqui se o Senhor tirar ela. E eu disse lá dentro da UTI, eu falei: se o Senhor quer uma vida, então toma a minha, por favor, mas não tira a mãe dos meus filhos, porque eu não vou saber confortar eles. E aí os dias se passaram, e as noites elas foram interrompidas muitas vezes por pranto, por desespero, e dobrar o joelho no chão e clamar e dizer: Senhor, na minha angústia eu estou clamando ao Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, e o que é que o Senhor vai fazer? Como disse o salmista: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu o meu clamor, e nós ficamos na mesma esperança, ficamos unidos em oração. Eu conclamei os meus amigos das redes sociais, o grupo Louvores Inesquecíveis, só ali tinha mais de 300 pessoas clamando ao Senhor pela vida dela, entre outros grupos, entre outras igrejas. Muitas igrejas se disponibilizaram para orar por ela, aqui em Viradouro, em Bebedouro, em Ribeirão Preto, em Cajuru, em Serrana, ou Serra Azul, não sei onde mora minha sobrinha, em Morro Agudo, e tem até uma irmã de Salles de Oliveira que contribui com os Gideões, que ligou para Camboriú e passou o nome dela e disse: quero que orem por essa irmã, porque nós precisamos dar testemunho dela. E orava e dizia: se o Senhor preservar a vida dela, eu vou dar testemunho aonde o Senhor me abrir uma porta. E eu não fui ainda, porque ela não está em condições de sair. Ela não está ainda em condições de sair, mas ela vai estar em condições. Nós vamos sair, nós vamos dar testemunho, nós vamos mostrar para as pessoas que a mão de Deus não está encolhida, que Jesus ainda é o mesmo, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele dá vida para quem Ele quer. Então, os dias foram se passando, ela foi entubada no domingo, passamos uma semana de angústia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no sábado, quando a minha filha foi visitar ela, minha filha me ligou e me disse: pai, tem uma notícia para você, a mãe não está mais entubada, ela saiu do tubo, e ela está reagindo muito bem, está evoluindo, está melhorando. E nós fizemos uma grande festa. Minha filha mais nova estava em casa, porque se disponibilizou a deixar a vida dela em Ribeirão e deixar as coisas dela, e veio para cá cuidar da gente, cuidar do sobrinho, cuidar da mãe, cuidar de mim, e está aqui com a gente até hoje ainda. Eu disse para ela: minha filha, vai cuidar da tua vida, você pode perder a tua vida. Não, pai, fica tranquilo, o Luciano entende a minha situação. O Luciano também, que Deus abençoe ele, né? Esse moço que nós recebemos como um filho, né? Não é nem genro, é um filho que nós temos, né? E graças a Deus, então no sábado aconteceu isso aí passamos mais uma semana esperando que melhorasse, porque os médicos sempre vinham com aquela notícia: olha, não descarta a possibilidade, pode voltar a entubar, se ela piorar vai voltar a entubar. E nós orando aqui, combatendo aqui no mundo espiritual, combatendo diante do Senhor e pedindo força para o Senhor. E naquela mesma semana, no sábado, ela teve alta e ela veio para casa. Houve algumas sequelas, sim, mas graças a Deus estão quase todas superadas, está quase tudo acabado. Ela nem estava andando, ela já anda, já faz de tudo, já vai para o fogão, faz comida, ajuda a lavar o quintal. Ela está assim, se movimentando bastante, graças a Deus, está tendo muita facilidade. Tem alguma dificuldadezinha, mas assim, nada que a força de vontade possa impedir ela de fazer. Então eu queria deixar esse testemunho aqui, só para mostrar como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, que o tempo todo Ele falou comigo. Assim que ela foi internada e que começou a correr o risco de entubar, quando a situação foi se agravando, o Senhor falou comigo com esse versículo aqui, João 9,31, que ficou martelando a minha cabeça. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade,
a esse ouve. O tempo todo esse versículo falava comigo. Eu tentava me apegar ao outro versículo que diz assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. Mas eu me apeguei a esse porque ele ficou bombardeando a minha mente, como se o Espírito de Deus estivesse falando comigo. Miguel, abre o olho, escuta o que eu estou te falando. Ó, abra os seus ouvidos, abra o coração, porque nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então as nossas orações foram ouvidas. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos falhas também, mas nós reconhecemos a nossa falha, nós reconhecemos que só Jesus tem o poder de interceder, nós reconhecemos que só Ele tem o poder de curar, nós reconhecemos que a Ele somente nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o tempo todo também Ele bombardeou a minha mente com a letra de um hino do saudoso cantor Luiz de Carvalho, que foi a primeira melodia que eu ouvi quando me converti, porque eu não gostava de música evangélica, mas quando eu vi aquela melodia, eu fiquei todo feliz. A melodia que diz assim: no vale da sombra da morte, no ventre da escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurar minha mão. E logo se fez plena luz, e uma voz murmurou: vinde a mim, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. E ficou bombardeando. Eu procurei a letra dessa melodia na internet, eu comecei a cantar, isso me dava força, me dava esperança, e eu podia sentir que realmente o Senhor estava falando comigo através da letra dessa melodia e também desse versículo, João 9,31. Guarda para você não esquecer. Se esforce para fazer a vontade de Deus, ainda que você falhe, ainda que você fracasse, mas se esforce, porque quando você precisar, você vai pôr o joelho no chão e você vai falar com Deus, Ele estará a te ouvir. Passo para os irmãos. Eu comecei a passar mal, fui diagnosticada com Covid e fui transferida, para o hospital regional de Bebedouro. Ali eu fiquei 2 dias na enfermaria, aí eu estava passando muito mal, só corrigindo aqui, o Hospital Estadual de Bebedouro. E eu estava passando muito mal ali na enfermaria, estava com oxigênio já no último, não dava mais para respirar. Aí me levaram para UTI, mas eu já fui assim, inconsciente para UTI, já não conhecia mais as pessoas, já não via mais nada. Ali eu permanecia 16 horas de bruço, e com aquelas medicação forte, tudo, mas meu corpo não reagia, até que o médico chegou em mim, e eu já não estava ouvindo mais nada. Meu filho foi me visitar e eu não vi ele, não ouvi ele conversar. Aí o médico chegou, me chamou, Deus me deu graça, eu ouvi a voz do médico, abri o olho, vi 5 médicos em volta da minha cama. Aí ele falou pra mim, ele falou: olha, dona Luzia, eu tenho que entubar a senhora agora, porque a senhora o tratamento não reagiu, não adiantou de nada, e a senhora está com 100% do pulmão comprometido, a senhora está com 100% do rim comprometido, e a senhora vai parar a qualquer momento, a senhora vai ter uma parada, então eu preciso entubar agora. Aí ele me perguntou, ele falou: a senhora aceita a intubação? Eu só dei sinal com a cabeça que sim. Aí um outro perguntou assim para mim: a senhora quer que faz uma oração ou um Pai Nosso antes da intubação? Eu chacoalhei a cabeça também, dei sinal que sim. Aí eles fizeram um Pai Nosso. A hora que eles terminou de fazer o Pai Nosso, eu comecei a orar. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Orei para os médicos também, entregando eles nas mãos do Senhor. E ainda eu disse assim: Senhor, que as mãos deles nesse momento sejam as suas cuidando de mim. Toma eles nas tuas mãos e faça o que for necessário. Faça a tua vontade na minha vida. E ali eles me entubou, que eu permaneci 6 dias entubada.
Depois desentubou, mas eu ainda permaneci ainda uns 3 dias ainda, dormindo assim, sabe? Eu tinha muito delírio, muitos sonhos. E ali eu permaneci mais 3 dias para depois eu voltar a mim, começar a ter assim conhecer alguma pessoa, mas eu tinha muita alucinação, eu fiquei muito ruim mesmo. E depois de tudo que acabou, que eu estava melhor, já estava para ter alta, um dos médicos chamou a minha filha Diane e falou para ela, falou, ó, agora eu posso te contar. Ele falou, a tua mãe, ela já estava com sepsia, não sei se alguém sabe, né, que é infecção generalizada, já estava com falência múltipla dos órgãos, meus rins já não funcionavam mais, só o coração que estava funcionando muito pouquinho, e ele não estava irrigando meus órgãos mais com sangue, estava parado ali, ele funcionava só para ele mesmo. E então, né, muita gente orando, meu esposo, minha família, meus familiares tudo, as igrejas, né, todo mundo orando, todo mundo clamando, né, ao Senhor. E graças a Deus o Senhor foi ali, né, entrou naquele vale da sombra da morte que eu estava passando e me trouxe de volta. Mas se bem que eu queria, né, ficar com o Senhor, né, mas a vontade do Senhor foi essa de me trazer de volta, né. E hoje eu estou aqui para testemunhar, né, porque o Senhor Trouxe esse testemunho para mostrar para você que é possível vencer a Covid, é possível vencer o câncer, é possível vencer qualquer situação embaraçosa e difícil em que nos encontremos apenas na oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.